nova vida faz o homem experimentar. Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra me amar a noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar. Glória à noite, boa noite, glória a Deus, queridos. Sejam bem-vindos, mais uma live, mais uma segunda-feira. Uma noite de adoração, de unção, de palavra, de direção, de graça, de revelação, de intimidade com Deus, de comunhão com o Espírito Santo, amém? Muito boa noite para todos vocês que estão aqui pelo Facebook, pelo Instagram, né? Tio Solão, Deus te abençoe, querido, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Priscila, Deus te abençoe, querida. Henrique, amo vocês, Deus abençoe poderosamente. João, glória a Deus pela sua vida, João. Aleluia. Pessoal de Pato Branco, amo muito vocês, viu? Tarsila, saudade, minha amada, minha irmã querida, mulher de Deus. Quantas pessoas abençoadas já conosco aqui presente. Eu quero dar mais alguns minutos para que mais pessoas possam entrar. Ó, Paula lá de Itajaí. Ó, glória, né, Parker? Seja bem-vinda. Adri, saudade. Evandro, prepare, porque essa noite eu creio que o Deus de milagre, não há limites para esse Deus agir, amém? Não há limites para Deus agir. Talvez você entrou aqui essa noite precisando de um milagre, de uma direção, de uma palavra. Você talvez entrou aqui precisando de uma resposta. Você entrou aqui talvez agoniada, preocupado, ansioso. Boa noite, Patrícia, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, Patrícia lá de São Paulo. Glória a Deus. Jodevaldo, Josi, seja bem-vinda. José, Vanessa, boa noite, Vanessa. Boa noite, Sânio, boa noite, queridos. Um abraço para todos de Itajaí, um abraço para o pessoal aqui de Camboriú, um abraço para todos de Guarapuava, de Curitiba, de São José dos Pinhais, pessoal lá do Canadá, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Zenilda, Deus abençoe todos vocês. Do México, Andréia, glória a Deus pela sua vida, querida Cris, toda a sua família, que a graça de Deus, o amor, a presença do Pai esteja sobre a sua vida. Eu sei que essa noite, Sônia, Deus vai bradar, amém? Deus vai fazer algo tremendo, Deus vai manifestar a glória dEle, porque não há um homem, não há uma mulher que saia da presença do Senhor da mesma forma como entrou. É impossível, Rose, entrarmos e sairmos da mesma forma da presença do Senhor, né, Geraldo? Boa noite, querido, boa noite, Carlino, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Glória a Deus pela sua vida. Boa noite, Lu. Aleluia. Boa noite, Ágata. Olha só quantas pessoas abençoadas conosco aqui. Aleluia. Pamela, glória a Deus pela sua vida. Eu quero dar alguns minutinhos aqui para que mais pessoas possam estar entrando, amém? Para que você possa estar também convidando, avisando as pessoas que nós estamos já ao vivo, estamos online. Prepare o seu coração, prepare papel, pega a caneta, pega a sua Bíblia, porque essa noite Deus vai falar com você. Boa noite, Elaine, tudo bom, querida? Família da Lacosta aí, pessoal lá de Toledo, sejam bem-vindos. Aqui de Balneário de Camboriú, tem alguém de Camboriú aqui, de Balneário? O Andrei, ô glória, glória a Deus pela sua vida, Andrei. Andrei é lá de Juí, né? Andrei e Aline, pintaram já os ovinhos? Aleluia, grande abraço aí pra Ali, grande abraço pra Jaque, muito abraço aí pro Alexandre, pessoal de Tijucas agora, né? Mandar um beijo também pro pessoal de Itapema. Glória a Deus pela vida aí do pessoal de Itapema. Cadê a galera de Itapema? Hein, Luana, cadê você? Jorge, glória a Deus. Eu quero orar por vocês essa noite. Deus colocou algo no meu coração, mas eu sei que antes dele colocar no meu coração, ele já gerou algo no seu coração.
A palavra de Deus diz que tanto o querer quanto o efetuar vem do Senhor. E Amós 3,7 diz que Deus não permite que nada aconteça sem que antes Ele revele os seus segredos, a sua vontade, o seu querer, antes que Ele coloque promessas, projetos e propósitos no seu coração. Muita boa noite para você que está aqui pelo Facebook, boa noite para você que está pelo Instagram. Prepare o seu coração para essa noite. Se prepare Rio Grande do Sul, se prepare Porto Alegre, Canoas, se prepare Jô, Devaldo, um milagre vai acontecer, Devaldo, um milagre vai acontecer, Jô, eu creio nisso, eu creio no Deus da cura, eu creio, Andréia, no Deus da resposta. E aí, André, de mala pronta já? Oh, glória! Se prepare, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está visitando você nessa noite, e há uma unção de Deus preparada para ser liberada sobre a sua vida. E a unção de Deus, ela será liberada sobre a sua vida, e algo de Deus vai se apegar em você, amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas você já teve aquela experiência de andar no meio do mato, né? Andar em algum lugar e de repente quando você olha para a calça, você olha para a perna, para a bermuda, tá cheio de coisinhas grudadas, né? Matinho grudado assim, e para você tirar aquilo é difícil de tirar, né? Como é que o nome daquele negócio é velcro? Não. Aquela coisa que fica pinicando a gente no mato assim, né? E gruda na picão, né? Chamava de picão antigamente. Hoje eu não sei qual que é o nome. Chamava de picão, né? Quem conhece como picão aí? A presença de Deus é algo assim também, mas não tem como você tirar. Eu quero decretar, Andressa, boa noite, querida, que o que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Aí em Barra Velha, o que Deus tem preparado para a sua vida, Rose, glória a Deus, lá em Pernambuco, Abreu e Lima, né, Rose? O que Deus tem preparado para a sua vida, Sânio, o que Deus tem preparado para a sua casa, para a sua família, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e você vai se assustar, e você vai dizer, meu Deus, eu já vi coisa, eu já vivi coisa, eu já experimentei coisas grandes, mas o que Deus fez comigo nessa noite, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu a mente ao coração o que Deus fez. Deus vai fazer milagre. Eu não sei o que você precisa, mas Deus é um Deus de milagre, amém? Ele é um grande Deus, Ele é um Deus tremendo. Boa noite, Andressa, lá de Blumenau, glória a Deus. Abraço para o Jean, meu amigo, meu irmão. Jean deve estar no discipulado, né? Lá com os homens nesse momento, né? Glória a Deus pela sua vida. Querido, eu quero que você prepare o seu coração para essa noite. Eu quero que você prepare a expectativa do seu coração para essa noite. O Espírito de Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus sobrenatural, Ele é um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, Ele é um Deus que conhece o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa mente, Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele sabe o que você está pensando, Rafa, Ele sabe da sua oração da tarde hoje, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e um grande milagre será liberado, amém, Rose? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero pedir para que você compartilhe a live agora. Compartilhe, meu amado. Compartilhe, divulgue. Você que está pelo Instagram, manda um aviãozinho aí para 10, 15, 20 pessoas, amém? Chama aquela pessoa que você sabe que precisa viver um grande milagre essa noite. Chame aquela pessoa que você sabe que está com a vida presa, amarrada, atada. Você conhece alguém que está com um problema? Né? Se você não conhece ninguém, talvez você esteja com um grande problema. Você conhece alguém que precisa de um milagre, de uma resposta? Alguém está clamando por uma provisão? Alguém que precisa de um emprego? Está com uma dificuldade no casamento, no ministério? Está passando por uma dificuldade na vida sentimental, emocional, espiritual? Eu quero orar por você. Mas hoje eu tenho uma palavra muito forte, meu amado. Uma palavra muito poderosa da parte do Senhor, amém? Amém, Mari? Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Eu sei que cadeias serão quebradas, grilhões, algemas e ferrolhos serão destruídos, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Glória a Deus, se prepara aí, você que está no Rio Grande do Sul, aí em Juí, você que está em qualquer lugar dessa nação, prepare o seu coração. Eu quero orar por você, aí nos Estados Unidos, amém, Erlon, Camila, todo
todos os nossos amigos e irmãos que caminham conosco nos Estados Unidos, né? Os nossos amigos, nossos irmãos que caminham conosco aí no Canadá, no México, onde quer que você esteja, na Argentina, aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, lá no Japão. Eu quero orar por você. Aí em Portugal, eu quero orar por você. Eu não sei onde você está, mas eu preciso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não é minha palavra. Meu irmão, eu não tenho capacidade para isso. Mas debaixo da unção de Deus eu quero liberar um decreto, uma palavra dos céus sobre a sua vida. E quando Deus fala, amém, Sônia? Aí em Guarapuava, quando Deus fala, haja. Ah, meu irmão, não há homem sobre a terra, não há valente, não há forte, não há grande, não há dinheiro que possa impedir, não há influência que possa impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Dona Shirley, quero mandar um abraço aí pro Ed, meu irmão, o Ed Aju, lá de Presidente Prudente, amém? Eu quero falar para você, meu amado, que essa noite, uma palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida, e algo poderoso, algo grande, algo extraordinário vai acontecer, para a honra, para a glória do nome do Senhor, amém? Não se assuste, porque assim como os discípulos, diante daquele milagre que Jesus fez no barco, Jesus se levanta no barco, oh glória, ele se levanta no barco e ele repreende o vento, ele dá ordem para o mar e tudo se aquieta. E quando tudo se aquieta, os discípulos se apavoram e perguntam: quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e as ondas o obedecem. Quem é esse? Se prepare, você vai dizer a mesma coisa. Boa noite, Diogo. Na fornalha ardente pode passear. Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora? Oh, glória, 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 meu amado, tem uma presença, tem uma unção de Deus tão forte aqui, que a minha vontade é de ficar quieto aqui, só sentindo essa presença. Está muito forte o que Deus está fazendo aqui. É impossível você sentir a presença de Deus e nada acontecer. É impossível você sentir, ouvir a voz de Deus e nada acontecer. Eu quero orar por alguém que precisa viver essa experiência. Boa noite, dona Solange. Boa noite, Ney. Boa noite, Irma. Boa noite, Daniel. Boa noite, Fran. Boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo. Eu quero orar por alguém essa noite que precisa dizer: Deus, meu Deus, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que entrou naquela UTI e curou a minha sobrinha? Quem é esse que entrou na minha casa e restaurou meu casamento? Quem é esse? Robson, o que está acontecendo? Era impossível, está acontecendo. A porta estava fechada e agora ela se abriu. Quem é esse? Eu sirvo a Deus, eu conheço a Ele, né, Teri? Eu ando com Ele, eu busco Ele, mas o que Ele fez eu não tenho como explicar. Quem é esse? Eu achava que eu o conhecia, eu achava que eu o adorava, eu achava que eu sabia quem Ele era. Eu já tive muitas experiências, mas o que Ele fez eu não consigo explicar. Boa noite, Aline. Boa noite, Alice. Boa noite, Nete. Tudo bom, querida? Boa noite, Lenise. Boa noite para você que está pelo Instagram, entrando agora. Seja bem-vindo a essa live de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Você que está pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Você aí de Toledo, Cascavel, onde quer que você esteja, aqui em Camboriú, né, Tânia, Cláudio, seja bem-vindo. Dona Neide, seja bem-vinda. Glória a Deus. Claudinha, seja muito bem-vinda. Natália, oh glória, glória. Cleusa, Kelvin, Gilberto, Cirlei, sejam bem-vindos. Erlon, Camila, glória a Deus. Pastora Cíntia, seja muito bem-vinda. Meu amado, eu não sei, mas eu acredito que Deus tem algo preparado de uma forma extraordinária para alguém que está à beira de viver algo muito grande com Deus. Boa noite, Ricardo, meu irmão, te amo, querido.
Te amo, meu amado Ricardão, Ricardo abençoado, homem de Deus. Glória a Deus pela sua vida, querido. Aleluia, lá de Blumenau, né, Ricardo? Alguém vai viver o quem é este? O quem é este? Talvez você esteja vivendo essa tempestade essa noite. E eu quero orar por você. Antes de compartilhar, antes de ministrar, o Senhor colocou algo no meu coração. E eu quero, diante do Senhor, meu amado, ter um tempo com Deus junto com você aqui. Amém, Ricardo? Aleluia! Vou me arriscar no violão aqui, né, meu irmão? Eu sou baterista, mas eu vou me arriscar no violão aqui. Deus colocou uma canção enquanto eu estava aqui falando quem é esse, o Senhor pediu, ministre essa canção, porque enquanto você estiver ministrando essa canção, eu estarei quebrando cadeias, grilhões, algemas e ferrolhos. Enquanto você estiver ministrando essa canção, eu estarei entrando com providência, com milagre, com resposta. Enquanto você estiver ministrando essa canção, a minha presença vai estar entrando nas casas, e eu sou o Deus que me movimento dentro das casas, e eles saberão quem eu sou, diz o Senhor. Prepare-te, porque assim como Jó dizia, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Não apenas te conheço de ouvir falar, mas os meus olhos te veem, 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 os meus olhos te veem. Tem muitas pessoas que já viveram coisas grandes com Deus, como Jó. Jó foi um cara que viveu coisas extraordinárias com Deus. Boa noite, Moacir. Mas chegou uma hora que ele não só viveu algo grande com Deus, ele não só conheceu o Deus da manifestação, mas ele conheceu o Deus da revelação. Meu Deus, meu Deus. Há muitas pessoas que conhecem o Deus da manifestação. Você já viveu coisas grandes com o Senhor aqui. Sim, você tem testemunho de livramento. Sim, você já tem testemunho de cura. Você sabe o que é não ter nada, e do nada, de repente Deus te coloca numa condição de viver coisas grandes. Você sabe, você já viveu isso. Mas essa noite Deus vai nos levar a viver uma revelação com Ele, amém? Glória a Deus. E você dirá, meu Deus, quem é esse? 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 Prepare, meu amado, você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Compartilha a live, divulga a live, convide alguém aí. Boa noite, Luana, boa noite, Jorge, boa noite, Valen. Há uma presença de Deus aí na casa de vocês. Há uma presença de Deus aí, Deval. Dá uma unção de Deus sobre a casa de vocês essa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Boa noite, DJ Mari, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Alan, meu primo abençoado. Boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Oh, glória, boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês. Se prepara porque o Espírito de Deus está neste lugar, amém? Se prepara porque Deus está bradando algo novo sobre a sua vida. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito
em verdade te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, ministrando louvor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ministrando louvor, aleluia, onde flui o amor, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é extraordinário. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quem é este? Quem é esse Deus? Boa noite, Rosane Brizola, linda, maravilhosa, minha irmã querida, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Meu irmão, você não sabe o quanto eu estou cansado hoje. Talvez você esteja muito cansado hoje também. Meu Deus, ontem eu fui deitar às quase 4 horas da manhã, 6 da manhã eu estava de pé, menos de 3 horas, até agora virado no chapéu, virado no giraia, correndo para lá e para cá. E correria, e vai, e vem, e vai. Boa noite, Natália, tudo bom, querida? E correria, e correria, e correria. Cheguei em casa, fiz algumas coisas, peguei criança na escola, voltei, fui, vim. Eu e a minha esposa, hoje o dia inteiro correndo. E um pouco antes da live, hoje, durante todo o dia, Deus colocou algumas coisas no meu coração. E um pouco antes da live, eu disse, Deus, eu vou botar uma adoração ali só. E uma música ali de fundo, vou compartilhar. Vou falar o que o Senhor mandou eu falar. Vou compartilhar o que o Senhor mandou eu compartilhar. E deu, tá bom, vou fazer uma oração e vou encerrar a live. E alguns minutos antes, Deus falou, pega o violão. Pegue o violão e eu quero que você ministre essa canção. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Robson, o que é em espírito e em verdade? É em manifestação e em revelação. Boa noite, pastor Emerson. Te amo, cheiroso. O que é em espírito e em verdade? Entre tantas coisas, em espírito e em verdade, é em revelação e manifestação. Eu não sei como que você conhece Deus. Eu não sei até onde você conhece Deus. Eu não sei qual foi as experiências que você teve com Deus. Eu não sei o que você precisa de Deus hoje. Mas Deus colocou um versículo no meu coração lá em João 4. Já era até para estar aberto aqui, meu Deus, eu fechei. Ah, tá aqui na outra Bíblia. Eu tenho 2 Bíblias aqui. João 4, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. É um versículo tão conhecido, mas tão conhecido. E ele diz assim, ó. No versículo 24 do capítulo 4. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Guarda essa informação. Ele é Espírito. Nós somos Espírito. Habitamos num corpo e possuímos uma alma. Deus, ele é Espírito. Se Deus, ele é Espírito, ele habita onde? Ele habita no nosso
espírito, porque nós somos espírito. Amém, queridos? Deus é espírito. João 4, 24. E aqui ele dá uma direção, importa. Deus é espírito, vírgula, importa, é necessário, é imprescindível. Ou seja, não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira, não há outro caminho, não tem outra porta, não tem outra estrada, não tem outra maneira. Não adianta querer inventar moda. Deus é espírito, e importa, né, Sinara? Importa que aqueles que o adoram, né, Luiz? O adoram em espírito e em verdade. Boa noite, Débora. Deus, ele é espírito. Então, se ele é espírito, importa, é importante, é necessário, é imprescindível que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não apenas na manifestação, mas na revelação de quem ele é. Ou seja, em espírito, revelação. Deus é espírito. Importa que os que o adorem, está falando de adoração, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você deve o adorar pela manifestação. Os discípulos no barco ficaram assustados com a manifestação. Disseram, meu Deus, quem é esse? Depois de 3 anos e meio caminhando com o cara, depois de 3 anos e meio caminhando com o homem, né, Erlon, Camila? Depois de 3 anos e meio ali, Luciano, caminhando com o próprio Deus sobre a terra. Eles ainda não o conheciam, porque ainda não tinham a revelação de quem ele era. Eles conheciam o Deus da manifestação, mas não o Deus Espírito, o Deus da revelação. Então essa noite, talvez você entrou aqui precisando de uma manifestação. Talvez aqui pedindo por alguém, nem é por você, é pelo pai, é pela mãe, é pelo irmão, é pela esposa, né? Dentro da sua casa, está um ambiente pesado, está carregado, está difícil. Você já acorda cansado, desanimado, parece que está dando soco em ponta de faca, né? Quanto mais fala, pior fica. Quanto mais trabalha, menos tem. Quanto mais se cuida, pior fica. Quanto mais corre, menos coisas você alcança. Eu não sei o que você está vivendo, Letícia. Eu não sei o que está acontecendo. Boa noite, Rafa, meu irmão. Mas o Espírito Santo, Deus manda falar para você essa noite. Eu sou Espírito. Importa. Tão importante quanto o pastor Robson, tão importante quanto ele orar por você, tão importante quanto Deus usar alguém para falar com você, tão importante quanto alguém entrar em contato com você e falar assim, ó, Deus falou comigo para mandar uma oferta para você. Como é bom, meu amado, quando Deus usa alguém, não é? Glória a Deus, meu irmão. Se Deus tocar no teu coração, seja ousado. Como é bom quando Deus usa alguém para falar contigo. Olha, Deus falou comigo para te entregar uma palavra. Como é bom quando você está precisando de algo e alguém entra em contato com você e fala, ó, sabe, acerca daquele emprego que você falou que precisa? Eu falei com fulano, que falou com Beltrano, falou com Ciclano, e ele disse que tem alguém que precisa de alguém como você lá. E o salário é muito bom. Cara, como é bom quando a manifestação nos alcança. E eu quero orar por pessoas que precisam viver a manifestação. Eu quero orar por pessoas que precisam ver o Senhor se levantar no barco nessa noite. Boa noite, Roseli, Melissa, glória a Deus pela vida de vocês. E repreender o vento, e repreender a tempestade. Eu quero orar por você, porque essa palavra queimou no meu coração. Eu quero orar por você e vai se fazer bonança. Não é porque eu vou orar, mas é porque o Senhor está se levantando no teu barco, na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, nos teus negócios, na área da saúde, na área das finanças, no teu emocional, no teu psíquico, né? Dentro daquilo que você precisa. Eu creio no Deus da manifestação. Mas o versículo 4 de João, o versículo 24 do capítulo 4 de João, do Evangelho de João, diz assim, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Robson, do que você está falando? Eu estou falando que tem 2 formas de nós conhecermos a Deus. Há 2 formas de nós servirmos ao Senhor, através da manifestação e através da revelação. A manifestação é maravilhosa. É aquele momento que ele entra na minha vida, ele entra na sua vida, ele entra na nossa casa,
Ele entra no casamento, ele transforma a água em vinho. Tá tudo ruim, tá tudo chato, tá uma porcaria, tá uma droga. Eu não aguento mais, eu quero separar. Eu quero abandonar a minha casa, a minha família. Eu quero chutar o ministério. Dando um exemplo, eu estou cansado, sobrecarregado, oprimido, abatido, ansioso, depressivo. Eu não aguento mais, eu estou cheio de dívida. Eu não quero mais continuar vivendo. Eu estou prestes a tirar a minha própria vida. E de repente o Deus da manifestação entra na minha vida. De repente o Deus do improvável, o Deus do impossível, o Deus do mais que o bastante, o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, o Deus que esquadrinha nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, Ele entra e Ele toca no corpo, e Ele tira a enfermidade, Ele acalma o coração, Ele muda a mente. Ele restaura os sentimentos, Ele cura a ferida, Ele vai aonde ninguém pode ir, Ele entra onde ninguém pode entrar, Marcelo. Ele mexe e Ele quebra cadeias, Ele quebra grilhões, Ele quebra algemas. Todo mundo falava não tem como, não tem jeito, não vai dar, não vai conseguir, não vai chegar. É um sonhador, é um sonhador. Ele acha que vai fazer essa faculdade, ele acha que vai comprar aquele carro, ele acha que vai conseguir alugar aquele apartamento, ele acha ou ela acha que vai conseguir casar com aquela pessoa. Ele tem um sonho de ser usado por Deus, de ser um profeta, ser uma pastora, um pastor, um levita, um adorador, sei lá. Mas os outros olham para você e te julgam de acordo com a estrutura, com a qualidade daquilo que já viram em você. Pela ótica do relacionamento que já conviveram contigo, pelas peraltices que você já cometeu, pelas pisadas na bola que você já deu, pelos escorregões que você já teve. Então aponto para você e digo, não tem jeito, não vai acontecer. Qualquer um pode chegar, menos o Robson. Qualquer um pode chegar, menos a Cíntia. Qualquer um vai conquistar, vai chegar lá. E você diz, Deus, quando é que a minha vez vai chegar? E eu creio no Deus da manifestação que entra, Priscila. Eu creio no Deus da manifestação que entra, Henrique, e muda todas as coisas. Eu creio nesse Deus, porque eu já vivi coisas grandes com esse Deus, Andréia. Norminha, eu já vivi coisas extraordinárias, e eu sei que você também já viveu, né, Adri, né, Evandro? Mas, meu amado, escute, existe o Deus da manifestação, sim, mas esse Deus da manifestação, ele apesar de ser Deus, muitas vezes ele se torna um Deus limitado na nossa vida. Rosane, boa noite, querida. Por que, Robson? Porque eu creio até onde eu já vi. Eu creio até onde ele já fez. Aquilo que ele não fez, aquilo que eu não vi, então eu fico meio duvidoso. Então, meu amado, até onde eu vi, eu creio. Até onde eu sinto, eu creio. Até onde eu entendo, eu creio. Até onde os meus olhos conseguem ver, eu creio. Dali para frente eu não creio mais. Eu não creio que ele pode tocar no coração do meu patrão e haver uma promoção ainda esse mês. Eu não creio que eu possa dormir de um jeito e acordar de outro. Por quê? Eu durmo de um jeito e acordo do mesmo jeito todo dia. Até hoje nada mudou. Então, o Deus da manifestação, ele é real? Ele é real. Ele multiplicou pães, ele transformou água em vinho, ele fez a água sair da rocha, ele fez o maná cair do céu, o pão cair do céu, ele abriu olhos dos cegos, ele fez coisas extraordinárias. Mas o dia que Lázaro morreu, Marta e Maria enterraram Lázaro, porque eles acreditavam que ele multiplicava, que ele curava, que ele fazia muitas coisas. Porém, boa noite, Valen, estou orando por você, querida, mas porém, ressuscitar mortos, aí é demais. Se ele quiser, ele pode, mas eu nunca vi. Então, como eu nunca vi, eu acabei enterrando aquilo que nunca era para eu ter enterrado. Meu irmão, quando eu me relaciono com Deus apenas pelo padrão da manifestação, eu acabo enterrando coisas que Deus tem para a minha vida, que eu não consigo crer, porque eu não consegui ver. Amém? E eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer para ver. Então, como eu não vejo, eu não creio. E como eu não creio, eu não vejo. E acabando que não eu vendo, eu acabo enterrando. E diz o texto que lá de João capítulo 11, né? Diz que Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus era poderoso para ressuscitar, e tanto é que foi lá e ressuscitou. Ele chorou porque Marta e Maria enterraram.
Porque o padrão de intimidade, o padrão de comunhão, o padrão de relacionamento que elas tinham com Jesus era o padrão da manifestação. Eu vou orar por você. E quer saber de uma coisa? Deus vai fazer um milagre. Deus vai se manifestar por você. Quem crê nisso? Quem precisa de uma manifestação de Deus aqui? Quem precisa? Eu vou orar por você. E Deus vai se manifestar na sua vida. Mas isso não vai mudar você. Porque a manifestação de Jesus diante daquela pedra tirou Lázaro da morte. Só que Lázaro morreu de novo. A manifestação de Jesus diante do cego Bartimeu abriu os seus olhos e ele enxergou. Mas isso não mudou por completo, porque ele morreu de novo. Agora, existe um outro padrão de relacionamento. Eu quero falar um pouco disso com você. Porque se você entender que Ele é poderoso para pagar a conta, pagar a dívida. Ele é poderoso para colocar um valor na tua conta nessa noite, para levantar clientes, para te abençoar. Ele é poderoso para restaurar o teu casamento, fazer você sonhar de novo, fazer você adorar de novo. Ele vai fazer, Ele é poderoso para isso. Só que se o seu padrão de relacionamento é só pela manifestação, vai vir uma outra onda, vai vir uma outra madrugada, vai vir uma outra situação, vai vir um outro não, uma outra porta fechada, vai vir uma outra frustração, uma outra decepção. E aí você vai se frustrar de novo com o pastor, com o ciclano, com o beltrano, com o marido, com a esposa. Pastor, agora eu achei que ia, pela segunda vez fui traído. Ô meu irmão, misericórdia. Agora que eu achei que ia, pastor, perdi tudo de novo. Peguei todas as minhas reservas. Depois de uma queda violenta, apliquei de novo, perdi de novo, pastor. Eu não sei se Deus realmente tem projeto, tem propósito. Claro que tem. Só que o problema não é aquilo que Ele pode fazer na sua vida. É o padrão de relacionamento que você tem com Ele. Então, meu amado, Deus não quer que você se relacione com Ele apenas pela manifestação. Porque pela manifestação hoje você está aqui. Próxima segunda-feira você já não está mais. Porque você diz, eu orei, eu jejuei, eu ofertei, eu dizimei, eu até me tornei um amigo ministerial, mas nada aconteceu, então eu parei, até perdoei a minha esposa e os meus filhos, mas da parte deles eu não vi mudança. Quer saber? Mandei se ferrar, saí de casa. Você toma decisões erradas por causa da manifestação. Se Deus fizer, eu estou com Ele. Se Ele não fizer, eu não ando mais com Ele. Escute, Dalla Costa, escute o que o Senhor está falando com você nessa noite. Escute, meu Deus, oh glória, há uma unção de Deus poderosa neste lugar. Existe os verdadeiros adoradores, existem os verdadeiros. Se ele fala que existem os verdadeiros, é porque existem os falsos também adoram, e adorar é adorar, meu irmão. Os falsos também adoram, mas os verdadeiros me adoram em espírito e em verdade. Não só pela manifestação, mas pela revelação de quem eu sou. Deus não quer que você o busque apenas por aquilo que Ele pode te dar, mas que você o busque por aquilo que Ele é. Os verdadeiros me adoram em espírito e em verdade. Não só pela manifestação, mas pela revelação de quem eu sou. Robson, explica um pouco mais para mim. Vou explicar, mas eu quero pedir para que você compartilhe a live, divulga a live. Você que está pelo Instagram, manda um aviãozinho para 5, 6 pessoas aí. Você que está pelo Facebook, compartilha. Você que depois vai assistir pelo YouTube, amém? Marca o nome de alguém aí, compartilha a live pelo YouTube mesmo. Meu irmão, se prepare para essa noite. Eu vou orar por você. Você está precisando de uma manifestação. Deus tem manifestação para você. Só que como aqueles discípulos no barco, depois de uma poderosa manifestação, qual foi, Robson? Ele se levanta, parece que estava dormindo, mas ele se levanta. Deixa eu falar para alguém aqui, Deus está se levantando na sua vida nessa noite. Você falou ainda hoje, Deus, cadê o Senhor? Parece que está dormindo, parece que o Senhor foi viajar, tirou férias, me abandonou. Cadê a resposta? Cadê a direção? Cadê a palavra, Senhor? Cadê a cura? Cadê o milagre? Ei, ele se levanta para mais uma vez fazer mais um milagre. Deus não quer se levantar na sua vida para mais uma vez fazer só mais um milagre. Porque se for só uma vez mais um milagre, você vai precisar na segunda, na terceira, na quarta vez, quinta, e você não vai parar nunca. E você vai ver de milagre em milagre, buscando somente por milagre. Mas existem os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade. Não adoram só pela manifestação, mas o adoram pela revelação.
Então ele se levanta, e eu quero falar para você, eu vou orar e ele vai se levantar. Você vai orar e ele vai se levantar, porque aquilo que 2 ou 3 ligar na terra está ligado nos céus. Nós vamos orar e ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Só que quando ele se levantar, ele vai repreender o mar. Ele vai acalmar o mar. Ele vai repreender o vento. Ele vai acalmar o vento. Vai se fazer bonança. O problema vai sumir. A enfermidade vai sumir. A vida vai melhorar. Tudo vai acontecer. E talvez você diga, glória a Deus. É isso que eu preciso, Robson. Não, não é isso que você precisa. O que você precisa não é de um milagre. O que você precisa é de uma revelação de quem é Deus. De quem é Deus. Querido, o pior tempo do povo de Israel foi o tempo do deserto. E o tempo do deserto foi o melhor tempo do povo de Israel. Como assim, Robson? O pior tempo do povo de Israel foi o tempo do deserto. Por quê? Porque foi o tempo onde Deus fez muitos milagres no deserto. O tempo do deserto foi o tempo de milagres, mas foi o pior tempo. Por que, Robson? Vou repetir. O tempo do deserto foi o tempo de milagres, mas foi o pior tempo. Por que, Robson? Porque o tempo de milagres foi o tempo que o povo murmurou, o povo se afastou de Deus. Foi lá que morreram mais de 3 milhões de israelitas no meio do deserto, no meio do milagre. Não morreram no Egito, na terra da escravidão, não. Morreram na terra do milagre, no deserto, e não entraram na terra da promessa. Escute, eu não quero que Deus apenas faça um milagre na sua vida, mas eu quero que você entre no tempo da promessa. Jesus se levanta no barco, e quando ele se levanta no barco, escute isso, ele repreende o vento, acalma o mar, se faz bonança. Só que uma frase triste, uma frase muito, muito, muito triste acontece quando um milagre acontece. Que frase é essa, Robson? Os discípulos ficaram assustados, dizendo, e veio um temor, e veio um medo, e veio uma angústia, diz o texto. E diziam um para com os outros, quem é este? Que até os ventos e os mares, até as ondas, o obedecem. Quem é esse? Que o vento e o mar obedecem. Quem é esse? Ficaram assustados, atemorizados. Ninguém falou nada. Ninguém falava mais, ninguém ousava falar mais nada. Meu irmão, o problema não é a manifestação, o problema é a falta da revelação de quem Ele é. Eu quero orar por você, porque tem promoção para você. Eu quero orar por você, porque tem o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você e eu vou orar. Hoje eu vou fazer uma oração única no final. Eu não vou ficar orando a live inteira. Eu vou encerrar a palavra, eu vou fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você, mas não apenas por manifestação, mas por revelação daquele que é Deus. Porque olha aqui, João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. O adorem em espírito e em verdade. Robson, o que é o adorar em verdade e em espírito? Em espírito é em revelação, em verdade é em manifestação. Só que Deus quer te levar para a revelação nessa noite. Por que, Robson? Porque o que é uma revelação, Robson? Revelação é uma informação privilegiada acerca de quem Ele é. Certa vez ele perguntou para os discípulos, quem os homens, quem a multidão, quem o povo dizem quem eu sou? E os discípulos começaram, uns dizem que tu é Elias, a reencarnação de João Batista, um profeta poderoso, e cada um falava alguma coisa. O que o povo fala que eu sou? O povo é aquele que viveu a manifestação da multiplicação dos pães. O povo é aquele que viu cego, paralítico, morto ressuscitar. O povo era aquele que Jesus pega 5 pães, 3 pãezinhos e multiplica, e mais de 20 mil pessoas comem. O povo era aquele que viu Jesus entrar no meio de um velório, tocar no caixão e a criança levantar. O povo é aquele que viu o paralítico descer no telhado e Jesus olhando, vendo a fé, dizendo, levanta e anda. O povo é aquele que viveu a manifestação. Então nessa live tem 2 tipos de gente. Tem o povo que só busca por aquilo que ele pode dar e não tem problema, ele vai te dar. Mas existem os discípulos. E para os discípulos ele perguntou, mas
Mas para vocês, para você aqui da live, do Instagram, do Facebook, você que caminha no Ministério Plátano de Vida, você que conhece a minha palavra, você que ora, que adora, que busca, que oferta, você que é amigo ministerial, você que diz que me ama, que está no barco comigo, que caminha há tantos anos comigo, está passando essa tempestade, chamando, me despertando no meio dessa tempestade toda. Para você, quem eu sou? Será que eu sou aquele que quando manifestar algo na sua vida, você vai ficar, meu Deus, quem é este? Será que você vai falar como Jó, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem? Ou você vai dizer assim, nada me surpreende, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu imagino? Nada me surpreende, porque eu sei que enquanto eu estou aqui na live com o pastor Robson, ouvindo essa palavra, Deus está entrando naquele hospital, tocando na vida da Thalita, tocando na vida da Valen, tocando na vida de todos que precisam de um milagre, na vida do Jorge, tocando em casamentos, tocando em famílias, tocando na minha empresa, no meu ministério, tocando nos meus filhos, tocando em mim. Você crê nisso? Eu não sei para quem que é essa palavra, mas o Espírito Santo queimou essa palavra no meu coração para compartilhar ela com você. Quem é esse? Quem é esse? Para você, quem eu sou? Aí Pedro levanta o dedo e fala, Senhor, eu posso falar? E o Senhor fala, fala Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, tu és a encarnação, tu és o verbo encarnado, tu és o próprio Deus. E outro igual a ti não há. Tu andas sobre as águas, tu criaste o universo. Tu sustenta tudo com a palma das tuas mãos, Senhor. A palavra diz que o Senhor chama raio por raio. Cada raio se apresenta diante dele antes de ser enviado à terra. E nenhum raio pode cair sobre a terra sem a autorização de Deus, diz Provérbios. E o Senhor o chama cada um pelo seu nome. Alguns dias atrás, eu estava vendo na Discovery Channel que, por média, caem 300 mil raios por segundo. E a palavra diz que todos os raios se apresentam diante dele, o Senhor chama cada um pelo nome e diz, cai aqui, cai lá, cai aqui, cai lá. Ele ordena, ele conhece todas as estrelas e deu nome para cada uma delas. Quem é esse? Esse é o meu Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua angústia, qual é a tua dor. Mas existe dois tipos de adoradores. Os que adoram pela manifestação e os que o adoram pela revelação. Robson, o que é revelação? Revelação é um conhecimento privilegiado acerca de quem ele é. É uma informação de quem ele é. E essa informação não vem apenas lendo a letra, a Bíblia, não vem de uma live, não vem de um culto, não vem de uma frase do TikTok, do Facebook, do Instagram, sei lá, não vem. Essa revelação vem da comunhão, vem da intimidade. O próprio Senhor olha para ele e fala, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei. Que pedra é essa? Essa revelação que você teve, edificarei a minha igreja. Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi manifestação natural, não foi carne, não foi sangue. Ele está falando dele mesmo. Não foi carne, não foi sangue, não foi o que eu fiz que mostrou para você quem eu sou. Cara, que loucura isso. Talvez você nunca ouviu isso, mas escute isso. Você pode até falar, meu Deus, que heresia que o Robson está falando. Fala o que você quiser. Eu estou falando o que Deus falou comigo quando Jesus disse, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou. Cara, se o homem está diante de mim, caminhando sobre as águas, ressuscitando mortos, cego enxergando, paralítico andando, multiplicando pão, fazendo tudo o que ele fez, transformando água em vinho, atravessando parede, e ele fala, eu sou o Filho de Deus, eu creio. Agora Pedro viu tudo isso, mas não foi com base nisso que ele respondeu quem ele era. Quem o povo diz que eu sou? Reencarnação, um profeta, um homem de poder, com autoridade. Mas você, discípulo. Então existe o povo e existe o discípulo. O povo é aquele que come, que se alimenta daquilo que ele pode dar. O discípulo é aquele que caminha com ele por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. Deixa eu falar algo para alguém que entrou aqui precisando ouvir tanta coisa. Melissa, se prepare, porque a partir de hoje você vai viver na essência daquilo que ele é. Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi o que eu fiz
de forma que sobrenatural diante dos teus olhos, que mostrou para você quem eu sou. Mas foi o meu Pai. Ele não falou que foi ele falou que foi o meu Pai que está no céu que mostrou para você quem eu sou. Porque senão você não teria tido essa revelação. Ele te revelou. Robson, o que é revelação? Ô glória, meu irmão. Tem alguém comigo nessa noite aqui? Tem alguém comigo aqui ainda? Tem alguém crendo nessa palavra? Compartilha a live, compartilha você que está pelo Insta, marca o nome de alguém. Eu sei, meu amado, que essa noite pessoas serão curadas. Eu quero orar, eu vou fazer uma oração no final por alguém, e eu sei que o milagre vai acontecer, amém? Não confunda manifestação com revelação. Escute, o Cristo revelado transforma a minha identidade. O Cristo revelado transforma a minha identidade. O Cristo manifestado, ele pode até influenciar na minha realidade. Mas o Cristo revelado, ele transforma a minha identidade. Deixa eu falar de novo para alguém que não entendeu. O Cristo manifestado é aquele que entra, que faz milagre, que transforma as coisas. Ele pode até mudar a minha realidade. Eu não tenho dinheiro, ele entrou na minha vida e ele fez coisas grandes, porque ele faz, ele entra e ele faz. Agora o Cristo manifestado, ele pode não fazer nada, mas ele muda você. Acontecendo ou não acontecendo nada, você muda. Deixa eu repetir. Acontecendo ou não acontecendo nada, você muda. E por que muda, Robson? Muda porque você já não o segue, muda porque você já não o serve apenas por aquilo que ele pode fazer por você, ou por aquilo que ele pode dar para você. Mas você o serve, você o segue por aquilo que ele é. Amém? Por aquilo que ele é. Oh, glória a Deus. E quem que ele é para você? Quem que ele tem sido para você nessa noite? Ah, glória a Deus, meu irmão. Que presença de Deus maravilhosa nesse lugar. Que presença de Deus maravilhosa neste lugar. Que presença extraordinária de Deus nessa noite, neste lugar. Eu não sei como que você entrou aqui, mas eu sei de algo, meu amado. Eu sei de algo. A adoração, ela altera por completo. Ela altera por completo a minha forma de adorar. A revelação, ela muda todas as coisas. A revelação me faz ver Deus de uma forma diferente. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nada muda o Deus que eu sirvo, porque hoje eu tenho uma revelação, amém? Hoje eu ando debaixo dessa revelação. Como saber, Robson, se eu estou buscando pela revelação ou pela manifestação? É simples. Quando nada acontece, você continua adorando? Quando a resposta não chega, você continua adorando? Quando a porta não abre, você continua adorando? Hein? De que forma que você busca a Deus? De que forma que você busca a Deus? Só busca quando está tudo certo, quando está tudo legal, quando está tudo caminhando? E quando nada está acontecendo? E quando a porta não abre, Beth, Maurício, em Wagner, Ina? E quando nada está acontecendo, como é que você busca Ele, André, Aline? Como é que você busca Ele quando nada está acontecendo, Ágata? Hein? É fácil saber quando nós estamos debaixo de uma revelação e quando nós estamos apenas debaixo de uma manifestação. Quem está na manifestação diz, quando Deus fizer na minha vida, daí eu vou servir a Ele. Quem está na revelação diz, fazendo ou não fazendo, o meu tudo eu vou entregar para Ele, eu vou ser fiel. Quando aquele cliente, se ele se fechar aquele negócio, daí eu vou ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, daí eu vou ser um amigo ministerial. Mas quando você está na revelação, você toma uma decisão dizendo, tendo ou não tendo, eu vou servir a Ele com intensidade, porque eu creio nesse Deus que fez coisas maiores na minha vida. Amém? Marcelo, Maísa, Luciano, glória a Deus. Glória a Deus, Andréia, Cris, aleluia, Djalma, Deise, aleluia, glória a Deus. Quem está na revelação, adora diferente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, dele só e por mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é.
Dele vem o sim e o amém, dele só e de mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se alcançar, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quem pode cantar essa música? Quem anda na revelação. Não apenas na manifestação. Quem está na revelação, independente do que aconteça, meu irmão. Pastor, eu fui traído, eu continuo adorando. Pastor, a porta não abriu, mas eu continuo adorando. Pastor, a minha esposa não mudou, mas eu continuo adorando. Pastor, porque adoração, ela está baseada não naquilo que Ele me dá, não naquilo que Ele pode fazer por mim, mas naquilo que Ele é. Quem dizes que eu sou? Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Quem tu és? Quem dizem quem eu sou? Haja o que houver, sempre será Deus, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, né, Luana? Mas se fechar, continua sendo Deus. Se o milagre vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, como é difícil se não der. Como é difícil se na porta fechar. Como é difícil se o milagre não acontecer. Mas eu adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que Ele pode me dar. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém? Eu adoro pelo que Ele é, não adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Glória a Deus, que noite maravilhosa! Que palavra extraordinária! Que unção de Deus neste lugar, meu irmão! Que unção de Deus maravilhosa! Glória, 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 glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Seja bem-vindo! Você que está pela primeira vez na live. Alguém marcou você? Você caiu de paraquedas aqui? O que está acontecendo? Marcaram o meu nome aqui? O que eu vim fazer aqui? Você veio receber um milagre. Você veio receber uma direção. Você veio receber uma palavra. Você veio receber revelação de quem Ele é. E a revelação vem através da intimidade. A manifestação vem através da presença. Só a presença já, meu irmão, já muda tudo. Tem gente chorando aí. Tem gente se levantando aí. Tem gente sendo restaurada, Tiago. Oh, glória a Deus. Ana, Deus está mexendo aí. Deus está entrando aí, Natália. Deus está tocando no teu sangue. Oh, glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Michele, Daniel, Deus está tocando na vida da filha de vocês nessa noite. Oh, glória, glória. Valen, Deus está tocando na tua vida nessa noite. Jorge, Deus está trazendo cura aí. Norma, Deus está colocando as coisas no lugar. Amém, queridos? O Senhor está fazendo. Geza, o Senhor está movimentando. Elizabeth, o Senhor está movimentando. Clóvis, Deus está movimentando. Deus está fazendo. Carmen, Deus está fazendo. Camila, Deus está fazendo. Cláudio, Deus está fazendo. O Senhor é poderoso. Gilberto Sirley, o Senhor está fazendo. Eu creio nisso, mas mais do que manifestação, Ele tem revelação para você. A presença traz a manifestação. A presença traz manifestação. Mas a intimidade me dá revelação. A intimidade, Rudinei, me dá revelação. Robson, como é que vem intimidade? A live é maravilhosa. Uma palavra é extraordinária. Alguém orar por mim é tremendo. Ele se levantar no barco, parar o vento, repreender a onda, é extraordinário. Mas a intimidade me leva a viver a revelação. A revelação é saber que Ele me conhece por dentro. João 4:24 conta a história da samaritana. Eu acabei de ler o versículo, mas o contexto é esse. A mulher do poço, tirando água do poço.
E Jesus pede água para ela e ela fala: Senhor, como tu sendo judeu pede água para eu que sou samaritana? Você não sabe que samaritano e judeu não se conversam? E ele fala: se você soubesse quem te pede água, é você que pediria. Porque a água que você me dá para beber vai ter sede novamente, mas a água que eu te der, do teu interior fluirá rios de água viva. A água que eu dou para você, a água da manifestação, do natural, do carnal, resolve agora. Um dinheiro para hoje, resolve hoje. A situação para uma saúde, resolve agora. Para o casamento hoje, mas amanhã, e semana que vem, e depois. Mas a água que você beber, a água da revelação, vai fazer com que do teu interior flua rios de água viva. E aí nunca mais vai faltar água. Você nunca mais vai voltar nesse poço. Não vai precisar ficar de live em live. Não que você não possa estar na próxima. Esteja, convide alguém. Vá, traga alguém que precisa de água. Mas não só para uma noite, mas para uma vida eterna. Que jorra para a vida eterna. Entendeu isso? Entendeu isso? Traga o teu marido, chama o teu marido. E aquela mulher falou: Senhor, eu não tenho. E ele falou: disseste bem, falasse certo, porque tu já teve 5 e o que você tem não é teu ainda. Você é amante de alguém. E aquela mulher falou assim: como que tu me conhece? E Jesus contou a vida dela inteira, Jesus revelou a vida dela inteira, porque ele conhecia por dentro. A manifestação resolve por fora, mas a revelação resolve por dentro. A manifestação opera por fora, mas a revelação conserta por dentro. A manifestação me supre por fora, mas a revelação me coloca de pé por dentro. O que Deus está falando para você, eu vou fazer por fora, mas eu vou te mudar por dentro. Eu vou organizar por fora, mas eu vou reconstruir por dentro. Eu vou mexer lá fora, mas eu vou fazer algo tão forte por dentro, que a partir de hoje, você não vai vir mais para pedir, você vai para fluir, você vai fluir naquilo que eu tenho para a sua vida, de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, de uma forma que ninguém viu, meu irmão, ninguém imagina o que eu vou fazer na sua vida, amém? Glória a Deus pela sua vida, aleluia. Teria tantas coisas para falar aqui. Eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar por você, porque eu sei que essa palavra não foi por acaso. Eu falei para você que essa noite o Senhor tinha colocado no meu coração uma palavra muito poderosa. E você vai sair daqui nessa noite dizendo: meu Deus, quem é esse? Quem é esse? E quando alguém falar assim: olha, os discípulos se assustaram, né, André? Os discípulos se assustaram porque ele andava sobre as águas. Você não vai se assustar. Você não vai se assustar porque você tem a revelação de quem ele é. Você não anda com ele só pela manifestação, mas você sabe quem ele é. Porque ele começou a revelar. Ele revelou quem era aquela mulher e ele está revelando você nessa noite. Se prepare para que você e toda a sua casa seja batizado com o Espírito Santo. Se prepare para ser levantado, para ser um mantenedor. Amém? Um instrumento, um canal de Deus. Gilton, se prepare para investir no reino. Se prepare para fazer algo extraordinário, Rafael. Se prepare para ser um profeta, um instrumento, um evangelista, um canal de Deus, um melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, um pastor maravilhoso, uma pastora. Dentro do seu ministério, por onde você caminha, Deus vai fazer algo tremendo. E você não vai ficar mais impactado. Você vai ficar feliz, mas nada mais vai tirar você daquilo que Deus colocou você para ser. Os discípulos ficaram apavorados quando ele aquietou, porque eles não conheciam. Viviam a manifestação, mas não conheciam a revelação. Eu quero orar por você. Você que deseja manifestação e revelação. Os dois. Eu vou orar por você. Meu Deus é o Deus de milagre. Aleluia. Não há limites. Não há limites. Realizam impossível. Para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Glória a Deus. Amém, Daniel Fran. Amém, Solange. Nós cremos no teu poder. Mateus. Glória a Deus. Manifesta a tua presença. Ele quer, Samuel, manifestar em ti. Joyce, tudo bom, querida? Gabi, Luiz, lá de Porto Alegre.
Se prepare, porque essa noite vai acontecer algo extraordinário. Não se assuste, não se assuste. Como essa semana não vai ser comum, essa semana não vai ser natural, essa semana vai ser algo extraordinário, amém? Vai ser uma semana, Andrisa, vai ser uma semana que você vai dizer assim: eu já vivi coisas tremendas com Deus, mas o que Ele fez agora, Victor, o que Ele fez agora, Felipe, a forma como Ele se levantou, Bárbara, Ágata, foi algo além daquilo que eu podia imaginar. Melissa, foi algo além daquilo que eu poderia imaginar. Ed, Ju, foi algo além, algo além, algo além. Ed, algo além. Jô, Devaldo, algo além. Maísa, Marcelo, algo além. Bia, Maiara, Sossô, foi algo além, foi algo além. Maria Cristina, foi algo além. Oh, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada homem, cada mulher que está conosco nesta live. Entra agora com providência, lá na vida do Emerson, lá na vida da Lu, vai lá em Curitiba, meu Pai, lá na vida da Tarsila, vai lá, Senhor, na vida de todos que acompanham a nossa live, da Vanessa, do Sânio, vai lá, entra com providência, meu Pai, lá em Itajaí, meu Pai, lá em Navegantes, lá em Blumenau, vai lá, meu Deus, em nome de Jesus, lá em Camboriú, aqui em Balneário, vai, Senhor, em nome de Jesus, em Barra Velha, em Joinville, em Criciúma, em Tubarão, Porto Alegre, Canoas, lá em Guarapuava, lá em Toledo, lá em Cascavel, lá em Foz de Iguaçu. Vai, meu Pai, vai em Itapema, meu Pai, vai mexendo, vai fazendo, vai em Tijucas, vai, meu Deus, lá no Canadá. Toca, meu Deus, naquele povo, toca naquela terra, levanta a Zenilda naquele lugar, abençoa, meu Deus, lá no México, vai lá, Espírito Santo, meu Deus, faz um sobrenatural, meu Deus, na vida do Cris, abençoa ele no trabalho, tudo o que ele botar as mãos, a sua esposa, seus filhos, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa Curitiba, São José dos Pinhais, abençoa o Brasil, lá em Pernambuco, abençoa a nossa nação, abençoa os amigos ministeriais, aqueles que caminham conosco e que colocam a sua semente, não apenas na nossa vida, mas que através dessas ofertas, muitas famílias estão sendo tocadas e abençoadas, impactadas, transformadas e restauradas através dessa semente. Deus levanta pessoas não apenas para caminhar, meu Pai, pela manifestação, mas pela revelação, que debaixo dessa revelação eles possam caminhar e viver um tempo extraordinário. Eu oro, meu Pai, por pessoas que estão clamando por cura nessa noite. Eu oro por pessoas que estão precisando de um milagre no casamento. Eu oro por pessoas que estão precisando agora de uma direção na empresa. Eu oro por pessoas que estão precisando, meu Pai, de uma transformação financeira. Eu oro por pessoas que estão pedindo uma intimidade contigo mais profunda. E a intimidade produz revelação. Pai, eu oro por cada um agora, pedindo, Pai, para que a tua mão se manifeste de uma forma sobrenatural. Entra agora, arranca esta opressão, arranca este medo. Arranca, Pai, como os discípulos do barco, se levanta nessa tempestade. Tira a ansiedade, a síndrome do pânico. Pai, esse sentimento, meu Pai, tem pessoas que estão dizendo assim: se Deus não fizer nada, eu vou tirar a minha vida. Não, você não vai tirar a sua vida. Deus tem projeto, Deus tem propósito, Deus tem promessa, Deus tem palavra. Vai acontecer, essa semana Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Vai acontecer, vai acontecer. Entra, meu Deus, abre uma porta, faz um milagre, mas mais do que isso, não apenas dá água, não apenas tira a água do poço para esta mulher, para este homem, mas faça com que do seu interior flua rios de água viva também, Pai. Oh, Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta mulher que foi traída, por este homem que foi abandonado, por este jovem, esta moça, esse rapaz que foi rejeitada, por esta mulher, meu Pai, que tomou agora nas mãos o resultado do médico, e a doença é incurável aos olhos humanos, não tem jeito, foi decretada a morte, foi dado até dias. Senhor, entra com providência agora. O Senhor está repreendendo a morte na casa de alguém, o Senhor está repreendendo a morte na tua casa. O inferno se levantou para promover morte na tua casa, mas Deus manda dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu entro, e aonde a luz entra, as trevas são dissipadas, filha. Aquieta o teu coração, porque eu já provi cura. Eu toco no sangue, eu renovo o sangue, eu faço nova todas as coisas. Eu sou Deus, eu sou poderoso. O diabo colocou uma contenda aí para separar vocês, mas eu estou quebrando. Olha eu com machado de fogo quebrando contenda. Olha eu desfazendo a palavra maldita. Olha eu desfazendo a oração contrária. O Senhor está trazendo cura na tua casa hoje, cura emocional.
Você está tempo sem falar com o pai, tempo sem falar com a sua mãe. Deus manda dizer: eu estou trazendo providência, eu estou trazendo restauração dentro da tua casa, eu estou organizando as coisas, eu estou tirando o medo, Carol, eu estou colocando você de pé, eu estou provendo na tua vida, João, eu estou mexendo aí, Thaís, eu estou mexendo aí, diz o Senhor. Eu estou fazendo, Douglas, eu estou mexendo, diz o Senhor. Amém, Henrique e Adri, eu estou mexendo, Priscila, Henrique, Evandro, o Senhor manda dizer: eu estou me movimentando, eu estou fazendo, porque eu sou Deus que faz além daquilo que você imagina, além daquilo que você pede. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Amém, Ana? Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Natália. Oh, aleluia. Se prepare, meu amado. Hoje às 3 horas da manhã, como todas as segundas-feiras, de segunda para terça, eu me coloco em oração. Eu quero desafiar você. Assiste essa live novamente. Poderosa, palavra extraordinária. Assiste de novo, assiste uma, assiste duas, curte, compartilha, marca o nome, manda para alguém. Mas mais do que isso, se comprometa hoje. Independente do que esteja acontecendo, se comprometa em ser um amigo ministerial. Robson, o que é ser um amigo ministerial? É aquele que não caminha com o Senhor apenas por aquilo que Ele pode dar, mas também ele compartilha, ele também é um instrumento, ele também é um canal. Os discípulos viram muitos milagres, viveram muitos milagres, mas chegou uma hora que o Senhor falou: não verão apenas milagres, mas farão milagres. Chegou um momento em que Pedro e João, depois de tudo isso, diante de um paralítico, de um coxo, o coxo pedindo esmola para eles, e você conhece o texto, ele olha para aquele homem na porta do templo e diz assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. Ou seja, eles não só recebiam, agora eles manifestavam também, porque tinha a revelação. E para encerrar, eu quero falar isso: quem anda na adoração, quem anda na revelação, não apenas vive a manifestação, mas também flui no propósito de Deus para a sua vida. Lá atrás, vivendo a manifestação, Pedro negou 3 vezes. Lá atrás, vivendo a manifestação, discípulos abandonaram e voltaram para Emaús. Lá atrás, voltaram a pescar. Lá atrás, Tomé disse: eu não acredito, eu não creio que seja ele. Se eu não botar a mão lá e ver o buraco na mão, e vai ser Páscoa, amém? Já quero deixar feliz Páscoa para você. Páscoa é a ressurreição de Cristo. Se eu não colocar o dedo e não ver, eu não acredito. Ele tinha a manifestação. Se eu não ver a manifestação da ressurreição, eu não creio. Mas depois de ver a manifestação e ter a revelação, agora ele tinha a manifestação também através da vida dele. Eu quero desafiar você a ser um amigo ministerial. Não apenas esperar por algo, mas também fazer algo, amém? Se você deseja ser um amigo ministerial, se posiciona hoje, fala: pastor, eu quero semear nesse ministério, eu quero colocar uma semente, uma oferta aí, para que vidas sejam transformadas, famílias alcançadas. Procura Cíntia Brizola aí, que é minha esposa, a pastora Cíntia, ou eu, chama no inbox, ou chama pelo WhatsApp, amém? Me procura, me acha, fala: pastor, eu quero ajudar, como é que eu faço? Eu vou passar para você, tá bom? O Pix ali, como que você pode ajudar, tá bom? Para que mais vidas sejam alcançadas. E se você deseja fazer parte de uma linha de transmissão, não é um grupo, tá bom? Eu não vou ligar para ninguém, eu não vou conversar com ninguém, eu só vou encaminhar diariamente, semanalmente, de tempo em tempo, uma palavra, uma oração, como eu compartilho antes da live, toda segunda-feira, de tempo em tempo, uma palavra. Olha lá, a pastora Cíntia Brizola está ali. Querido, essa obra precisa da sua oferta, essa obra precisa da sua semente, tá bom? E você precisa ofertar, porque quando você coloca nas mãos do Senhor uma semente, Ele manifesta através de você um grande milagre. Amém, queridos? E a revelação é colocada sobre a sua vida também. Só oferta quem tem a revelação. Quem não tem, não oferta. Querido, não coloque nada em um lugar onde você não confia, onde você não acredita. Ninguém semeia uma semente boa numa terra que você não conhece. Agora, quando você conhece, você semeia, você oferta. Glória a Deus, oferte de coração, com generosidade, e eu sei que o Espírito Santo vai se manifestar e coisas grandes vão acontecer na sua vida. Eu quero fazer mais uma oração por você, antes de nós encerrarmos, porque Deus ainda tem algumas coisas para manifestar na nossa vida, de uma forma extraordinária, poderosa e sobrenatural.
Cara, que segunda-feira abençoada. Que segunda-feira maravilhosa. Eu estou impactado com o que o Senhor está fazendo nessa noite, neste lugar. Eu estou impactado com a palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Eu quero que você, essa noite, se prepare. Se prepare porque algo do Senhor, meu amado, vai se apegar na sua vida. Amém? Algo de Deus vai se apegar na sua vida. Não se assuste com o que Ele vai fazer essa semana. Não se assuste com o que Ele vai fazer essa semana. Para aqueles que o conhecem pela manifestação apenas, vão dizer assim, cara, eu estou impactado, eu estou assim assustado. Meu Deus, não. Agora, aqueles que conhecem pela revelação vão dizer, meu Deus. Quem conhece pela manifestação vai achar que é fantasma. É fantasma. Agora, quem conhece pela revelação vai dizer, Deus é o Senhor. Senhor Jesus é o Senhor. Me faça caminhar aí onde o Senhor está caminhando. Sai do barco, Pedro. Então vem. Pedro tinha a revelação. Quem tem a revelação sai do barco. Quem tem a revelação não anda em medo, porque o medo é uma fé ao contrário, viu, Vanessa? Quem tem revelação se joga nos braços do Pai e coisas grandes acontecem na vida daquele que tem a revelação. Amém, queridos? Que palavra, que live, que poder, que unção, que noite, que noite. Se posicione, seja um amigo ministerial, se posicione, levante às 3 horas da madrugada junto comigo para orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você. Se posicione, coloque diante de Deus o seu clamor, a sua oração, a sua adoração, e eu sei que o milagre vai acontecer. Vamos orar? Vamos orar? O Senhor está neste lugar, amém? Há uma unção de Deus sobre a sua casa. Há uma unção de Deus sobre a sua família. Há uma presença de Deus agora passeando no ambiente onde você está. Onde quer que você esteja. Tem gente assistindo a live agora. Alguém mandou a live para você. Essa palavra toda foi para você. Foi para mim. Foi para nós. Tem pessoas agora no leito de um hospital, dentro de um presídio, no orfanato, no asilo, assistindo esta live. Tem pessoas na estrada viajando, assistindo a live. Tem pessoas de madrugada agora assistindo a live, pela 3ª, 4ª, 5ª vez. Deus está fazendo um milagre na sua vida. Deus está fazendo um milagre na sua vida. Essa semana vai ser a melhor semana da tua história. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque tu não és apenas o Deus da manifestação. Sim, tu és o Deus que entra na minha vida, na minha casa, que entra agora, aonde o meu coração está tão apertado, e o Senhor muda tudo. Mas mais do que isso, mais do que apenas mudar tudo, o Senhor se revela para mim de uma forma extraordinária e sobrenatural. Deus, mais do que prover o dinheiro, mais do que prover, Espírito Santo, a saúde, mais do que prover na vida sentimental, na vida emocional, eu te peço, dá uma revelação de quem tu és. Porque 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou desviar, eu não vou te abandonar. E desviar não é de uma religião, não é de uma igreja, não. É da tua presença, é da tua presença, é da tua presença. Senhor, eu sei que a tua presença está entrando na casa, na família, está se manifestando como fogo, como alegria, como... Há pessoas que há muito tempo não dão um sorriso, e agora uma alegria está tomando conta do seu coração. Há pessoas que estão tomando remédio, e agora, meu Pai, a médica vai chamar e vai dizer, você vai começar a desmamar. Pessoas vão começar a serem libertas dos remédios. Toca agora, meu Pai, nessa crise. Toca agora, meu Pai, nessa fibromialgia. Toca agora nesse fígado, toca agora nesse rim. Toca agora nesse pâncreas, nesse pulmão, nesses olhos. Vai lá, meu Pai, em Presidente Prudente, toca lá. Abençoa toda a casa, meu Pai, de todos eles. Abençoa, meu Deus, abençoa, Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, essa médica, esse psicólogo, esse dentista, esse empresário, meu Pai, essa professora, esse caminhoneiro, esse pedreiro, esse vigia, esse arquiteto, esse líder. Abençoa, meu Pai, essa lojista. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, para que Espírito Santo, essa semana venha a ser uma semana onde os nossos olhos venham contemplar não apenas a manifestação, mas a revelação de quem Tu és.
Abençoa o Moacir, meu Pai, este homem de Deus abençoado, amigo, irmão. Abençoa, meu Pai, todos, de uma forma sobrenatural, da cabeça à planta dos pés. Toca naquelas áreas aonde o homem não pode. Mexe onde ninguém pode mexer. E faz, meu Pai, aquilo que ninguém jamais poderia pedir, mas o Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor manda dizer para você: se você fosse pedir, diz o Senhor, o que eu estou fazendo hoje na tua vida, você não saberia, de tão grande, de tão tremendo, de tão extraordinário. E como um sinal de que sou eu, o Senhor, falando contigo, essa noite você vai dormir como nunca dormiu. Você vai se posicionar diante de mim como você nunca se posicionou. Você vai ver, você vai contemplar, você vai me adorar. Eu sim vou me manifestar, mas mais do que isso, vou me revelar para ti. Irei me revelar, porque é possível você ter a manifestação e não ter a revelação. É possível você ter a manifestação e não ter a revelação, mas é impossível você ter a revelação e não ter a manifestação. Oh glória! Jesus curou muitas pessoas que não tiveram a revelação, mas todos que tiveram a revelação tiveram a manifestação. Se prepare para viver uma semana cheia da manifestação, da graça, da glória, do poder, da unção, da alegria e da presença do Senhor sobre a tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, fique na graça, fique na paz do Senhor. Tenha uma semana incrível. Precisar, me chama. Amém? Me chama. Eu vou orar por você. O que você precisar, se estiver ao meu alcance, pode contar comigo. Compartilha, divulga, curte a live, marca o nome de alguém. Essa será uma semana de milagre, de vitória. Entenda, não só manifestação, mas revelação, para que você seja flecha, seja canal, seja instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. E essa madrugada eu vou estar orando por todos vocês. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Maísa! Roseli, abençoada. Rosane, te amo. Aleluia. Christian, aleluia. Assiste a live de novo, amém? Essa live de hoje, eu sei que vai mexer. Assiste, eu vou assistir. Tchau, tchau. Me conhece, revelação. Quebranta o meu coração.